Começando mais uma transmissão desse podcast Profundidade em um Pires, episódio 131. Eu tava assistindo aqui uma minissérie Netflix. Cadê? O nome é All the Light We Cannot See. Peraí, traduzido. Como é? A luz que não podemos ver, eu acho que é assim. Aí você deve estar perguntando, por que você sabe o nome da minissérie em inglês e não sabe o nome da série em português? Você assiste em inglês? Não, eu assisto dublado mesmo. Mas é porque eu uso um aplicativo TV Time, que é pra mim acompanhar, assim, marcar as coisas que eu tô assistindo pra mim não se perder, tá entendendo? Aí no aplicativo o nome dessa série não tem traduzido na versão dublada, tem o nome da série em inglês. Então por isso, e como eu só assisti o primeiro episódio, a minissérie de 4 episódios, eu só assisti o primeiro episódio, então eu não decorei ainda o nome do episódio. E por acaso eu terminei de assistir agora há pouco. Fui terminando de assistir o episódio e dando rec aqui no episódio. Do jeito que eu falei, parece que eu só fiz desligar aqui o episódio e começar a gravar. Não, primeiro eu tive que desligar, obviamente, onde eu estava assistindo, mas eu tive que ligar ainda o notebook, né? Conectar, procurar o microfone que estava guardado aqui, conectar no notebook, procurar o pedestal que eu não lembrava onde estava, né? E colocar o microfone no pedestal, obviamente, né? Então, desde o do momento que eu terminei de assistir o primeiro episódio, para começar a gravar, aí já foi uns 15 a 20 minutos. Mas enfim, faz o quê? 1 mês e meio? Não, 1 mês e meio não. 1 mês, dia 11 fez 1 mês que eu não gravo nenhum episódio, né? Mas é 1 mês e... Deixa eu ver qual é a data de hoje. Hoje tô gravando meia-noite, 25/11. Então, 11 do dia 11 pro dia 25 são quantos dias? Sou péssimo em matemática. 21 dá 10 dias, 20 dá 14 dias. Então, 1 mês e 14 dias que eu não gravo Profundidade em um Pires. Porque hoje eu gravei por causa a minissérie, pelo menos o primeiro episódio que eu assisti, me fez querer gravar Profundidade em um Pires, tá? Por causa que na série a série fala do período de guerra, sabe? Os alemães caçando aí judeus,
Aí, se eu não me engano, o contexto da minissérie é os alemães invadindo cadê? Invadindo uma cidade pequena da França. Enfim, não importa o contexto. O que importa é que nesse primeiro episódio tem uma garota cega fazendo transmissão de rádio na onda ou frequência curta. Agora eu esqueci, é 1310, eu acho que a frequência é 1310. Fazendo transmissão de rádio para direcionada pro pai e pro tio dela que sumiu, né? Assim, sumiu não. Saiu de casa e não voltou. Sabe, no meio da guerra. Pelo menos o primeiro episódio não explica nada. O porquê a minha cega tá só em casa e o pai e o tio sumiu. Se bem que no meio antes de terminar o primeiro episódio, o tio aparece que ele ouve a mensagem dela na frequência de rádio. Não, mas o que isso tem a ver com querer que eu volte a gravar esse Profundidade de um Pires? Porque ela basicamente tá fazendo um podcast da maneira raiz, né? Que é por frequência de rádio. Ou seja, ela tá lendo um livro e um soldado alemão tava a função dele era vasculhar as frequências de rádio para ver se o inimigo estava se comunicando por transmissão de rádio, sabe? Aí esse soldado específico nesse episódio ficou ouvindo ela ler um livro e contando história. Então essa cena meio que não queria dizer deu um gatilho, mas deu um start para mim querer voltar a gravar o Profundidade de um Pires, que eu não tava querendo mais gravar. Eu até gravei depois que eu gravei o último episódio do Profundidade de um Pires, eu acho que eu ainda gravei 2 episódios mais de outro podcast que eu gravo com meus amigos. Ou seja, os podcasts que eu tenho interação com outras pessoas, eu faço de boa. Mas esse aqui, esse aqui que eu gravo só, eu meio que me deixei de lado. E eu, sei lá, não quero mais comentar a notícia. E também não quero mais tentar forçar um episódio de podcast engraçado. Tá entendendo? E também eu não quero fazer vídeo. Vai ser só áudio. E vai ser só no Spotify. Lógico que quando eu publicar aqui no Spotify for Podcast, ele vai distribuir no Spotify e em outras plataformas aí de podcast. Mas vai ser só áudio e nessas plataformas aí que o Spotify distribui. Eu não vou colocar no YouTube, né?
No YouTube lá, eu só vou botar o que eu gravo, os podcasts que eu gravar com meus amigos, os outros podcasts, né? Mas também isso não é, como é que eu digo? Como é que eu digo? Esqueci a palavra. Cadê? Eu não sei o que eu... Mas isso aí também não vai ser definitivo. Entendeu? Pode ser que um dia eu acorde e queira fazer um episódio com vídeo. E se eu fizer um episódio com vídeo, vai estar no YouTube. Eu vou. Como é que eu digo? Eu vou deixar no YouTube o Profundidade de um Pires, só os episódios que tem vídeo. Se que for áudio, eu vou tirar, eu vou colocar no privado. Tá entendendo? Porque áudio vai ser só nas plataformas de podcast. Nos que o Spotify distribuir. O Spotify e os outros aí. Tá entendendo? No YouTube vai ser só quando tiver episódio com vídeo. E quando der na telha de eu querer fazer com vídeo. Tá entendendo? Também eu não sei quando é que eu vou gravar o episódio 132, não. Porque agora só vou. Cadê? Só vou gravar quando eu tiver alguma coisa pra falar. Então, eu deixo esse. Como é que eu digo? Eu não sei o que eu tô dizendo mais, não. Então, deixo essa dica de série. Né? A luz que não podemos ver. Netflix é só uma temporada, que é minissérie, e é só 4 episódios. São bons. Eu amanhã, durante o resto dos dias, eu vou assistir um episódio por dia. Então eu comecei hoje, quer dizer, eu comecei ontem, sexta-feira. Então quando for sábado à noite eu vou assistir o episódio 2, domingo episódio 3, segunda eu finalizo o episódio 4. Se eu vou gravar falando sobre o resto da minissérie, não sei. Provavelmente não. Quando é que eu vou gravar outro episódio? Não sei. Vai ser nesse sentido. Quando eu tiver algo para dizer, vou gravar e colocar no Spotify for podcast. Ok? Então, assim. Eu gosto de ver esse Profundidade de um Pires com um vídeo. Aí, meu amigo, você espere. Quando der na telha eu gravar com vídeo. Eu gosto de acompanhar no YouTube. Mesmo quando sai só áudio, eu gosto no YouTube. Espere, que no YouTube a galera só vai ter episódio se tiver com vídeo. Né? Eu não sei. Eu tava planejando pra ter episódio ao vivo no YouTube, mas eu acabei desistindo. Então, eu não sei. 2024 pode ser que eu comece, né? Então, mas por enquanto é isso aí. Tá bom, não tenho mais nada pra falar. Então, vou decidir aqui o nome do episódio. O nome do episódio é
Onda curta 1310. Se você quiser saber o porquê que eu escolhi esse nome pro episódio, assisto pelo menos o primeiro episódio dessa série. Como é? Eu já esqueci. No aplicativo aqui não tem. All the light we cannot see. No aplicativo só aparece em inglês. É a luz que não podemos ver. É toda a luz. Não sei, procurei Netflix. E como eu vi na série, e eu acho que eu vou fazer isso. Obrigado quem ouviu até aqui e acabou a transmissão.